especiais hoje, que são as pessoas que empreendem esses negócios, para que elas mesmas contem para vocês as histórias por trás disso. Então a gente tem aqui Digão, temos ali Arthur, Guilherme também. Quem empreendeu, vocês empreenderam juntos? Então, vamos apresentar aqui. Vocês acham que uns 15, 20 minutos rola? Rola. Tá. Sim. Então, a partir de agora, vocês têm 15 minutos para contar um pouco do que é a Casa Chama, o que vocês veem de mundo, o que você quiser falar. É legal que vocês já podem ver qual que vocês se identificam mais para seguir o ano, porque depois vai até dezembro. Acho que você pode começar aqui. Por exemplo, tá bom. Bom, eu sou o Dig. Eu comecei a organizar a Casa Chama em novembro, na época das eleições, quando muitas pessoas começaram a ter problemas brigando na família porque eram gays e a família não entendia, e muita briga, insegurança e muito desespero dessa comunidade. E a gente começou a se reunir. E nessa reunião a gente viu que um monte de gente tinha muitas qualidades. Assim, tipo, a gente começou a primeira reunião, era um monte de gente privilegiada branca. E aí a gente começou, e desde a primeira eu já comecei a organizar o que cada um fazia, assim, para ver o que a gente poderia fazer, como a gente poderia agir na comunidade para a gente se ajudar, para a gente se confortar, porque a família não estava dando, assim, não estava dando para muita gente. Então daí, na segunda semana, a Gui mudou para casa, a gente começou a acolher a Guilhermina e a Delacroix, que é uma artista também. E elas estavam numa situação de vulnerabilidade, elas vieram morar na Casa Chama, num quartinho que a gente tem, e assim, na convivência com elas, a gente começou a aprender muita coisa. E a gente começou a ver que a gente, tipo, a briguinha do papai e da mamãe em casa era ridícula perto da vida, da vivência delas. E aí a gente começou a perceber que a gente podia fazer pequenas coisas que são grandes coisas para essas outras pessoas. Então a gente começou a organizar diversas ações. E a gente começou relativamente rápido, assim, a organizar essas ações, assim. A gente jogou 100 sementes e daí as que foram andando são as que a gente está agora, e aí a Casa Chama começa a ter uma cara, um corpo, e eu vou falar para vocês quais são essas frentes agora. A gente começou com um núcleo de saúde, então assim, para todas essas coisas a gente tem grupos de WhatsApp. Aí a gente tem um grupo de saúde, que a gente, por exemplo, conseguiu um contato de um médico que atende as travestis, os trans, as pessoas da Casa Chama na UBS com dignidade, de graça e com dignidade, porque assim, não adianta ir para qualquer médico, tem que ser um médico que seja o cara que vai chamar a gente no pronome correto, um cara que entende a nossa vivência, essas coisas. Então assim, nem a saúde pública resolve, porque como a gente achou isso? Por causa de uma demanda. Era uma travesti amiga nossa que tinha quebrado, ela apanhou numa briga, quebrou as duas mãos e daí ela não conseguia atendimento na Santa Casa. Ela já era a primeira a chegar, pegar a senha, a última a ser atendida. E aí, tipo, chegaram no cúmulo, por exemplo, de falar assim pra ela, assim, ela ficou uma semana na Santa Casa e esperando pra fazer os exames. E no único dia que ela não foi, a médica que viu ela a semana inteira, ela falou assim, você não veio ontem? Ontem tava tendo. Tipo, muita sacanagem, sabe? Tipo, isso é transfobia, sabe? E aí, a gente também tem duas fonos, a Zá e a Mayra. Uma cuida de identidade vocal, ela é do HC e ela é voluntária. Ela é do HC, do núcleo do Alexandre Sadé, lá no Hospital das Clínicas. A Zá é uma menina maravilhosa que ela faz atendimento artístico, então ela ajuda os travestis e os trans que querem ser cantores a desenvolver sua voz. Aí a gente tinha um núcleo de psicólogos, que a gente está reformulando. Agora quem vai cuidar da roda de conversa, que a gente não usa mais roda de cuidado, que é muita responsabilidade, é um cara que é metafísico, assim, ele cuida de muitas travestis, já conhece isso, porque a gente teve problema que o nosso psicólogo, que estava coordenando essa coisa da saúde, foi racista com a travesti negra. E aí,
Redução de danos, claro, a comunidade, as pessoas usam muita droga, e saem, então a gente tem parceria já com o pessoal de redução de danos, muito legal. A alimentação é uma das questões que eu ponho em saúde, porque é o seguinte, todas passam fome, todos. A vida dos trans é muito vulnerável. Elas podem ter, assim, 20 mil seguidores no Instagram, ela passa fome, sabe? Não é? E daí, assim, aí o que acontece? Elas não comem direito, não comem arroz, feijão, não sei o que, não. Aí vai pra boate, porque a outra coisa característica é que esses seres são da noite, porque ainda não tem a sociabilização do dia. E aí, e as opções são se prostituir, depois é artista, e depois, enfim, outras profissões que agora estão começando a dar oportunidade. A gente cuida dessa segunda parte, do artista pra lá. Então, assim, essa questão da alimentação é muito grave, é o nosso maior problema. As pessoas estão passando fome mesmo, então daí quando elas não comem, elas vão pra boate, usam drogas e passam mal, e ficam mais vulneráveis e correm mais risco de vida, e assim, vamos lembrar, o Brasil é o país que mais mata travesti. Aí, jurídico, a gente tem o apoio de alguns advogados que fazem pro bono, a gente está retificando, não sei se vocês sabem o que é retificação, mas retificação é assim, a Gui é uma mulher, aí ela tem que mudar o documento dela para o nome de mulher. Aí a gente recebeu uma doação de R$ 2.500 e a gente conseguiu retificar seis trans. Um homem trans e o resto são garotos. E daí isso daqui é um outro núcleo que cuida só disso. E a organização é mais ou menos tudo pelo WhatsApp. É o seguinte, o nosso maior problema da comunidade LGBTQIA+, assim, falta de informação até hoje, porque ninguém sabe ainda entre a gente, muitas coisas, e exclusão. Então a gente acabou criando esse espaço da Casa Chama, acabou sendo assim, um núcleo de pesquisa e convivência. Assim. Então a gente atende essa demanda da comunidade, de um lugar de convívio, sabe? Então a gente propõe o Transpinic, que é uma atividade diurna. A Casa Chama tem uma tendência a ser um lugar de coworking, porque, obviamente, se elas não teriam o que comer, quanto mais um computador para elas fazerem um vídeo, quanto mais um computador para elas fazerem um currículo, uma impressora para levar alguma coisa, sei lá, não tem. Então a gente quer criar essa estrutura de coworking gratuito para os LGBTs, né? A gente não exclui, as outras pessoas. A gente só dá prioridade para os mais vulneráveis, que é a população trans. A gente tem trabalhado muito bem assim, esse engajamento dos colaboradores se formando, principalmente como a gente teve problema de racismo, a gente fez um curso de reformulação do núcleo para entender nossa branquitude, como a nossa branquitude é violenta, como a gente é violento e como isso é muito complicado. Então, assim, se reconhecer como branco violento e entender como é que a gente lida com esse tipo de coisa, porque é impossível falar que a gente não é racista, né? Aí a gente é antirracista, mas então a gente está aprendendo técnicas para identificar e para como lidar quando alguém for racista na sua frente. Porque, em geral, é revoltante, né? Então, aí a gente não quer ser mais bravo, assim, e falar, você está sendo racista, a gente está tentando desenvolver outras técnicas. Criação de grupos, a gente também forma uns grupos, a gente tem um canal de oportunidades, quando vocês mandam coisas pra gente, a gente manda pra lá. Esse canal de oportunidades tem um monte de trans, no WhatsApp também. Grupo de estudo, tá bombando. Ontem o Renan Quinalha, que é o escritor do livro muito importante, se alguém estiver anotando e tiver interesse, chama História do LGBT no Brasil. Renan Quinalha. Ele foi ontem, então ele passa por todos os movimentos LGBTs desde a década de 60, principalmente durante a ditadura. Transglossário, a gente faz o nosso transglossário, as palavras que a gente usa, a gente tem uma lousa só de frases boas, que são alguns conteúdos, e a gente quer começar a montar conteúdo para fazer consultoria. Explicar esses aditivos, como chamar, o que é trans,
o que é travesti, o que é transexual, o que é transgênero. Eu, hoje, sou um homem transgênero, porque ainda não tem nenhuma cirurgia envolvida e eu ainda não tomei nenhum hormônio. Primeiro, eu estou transicionando meu gênero, meu pronome, e isso daqui a pouco eu vou fazer, tipo, tirar o peito, vou tomar hormônio, aí eu vou ser um transexual. A gente tem essa programação, tudo que está de vermelho é que tem para fazer, e preto é o que a gente já faz. Cineclube, canal de YouTube para informar que a gente quer fazer, e a festa da Casa Chama, que agora a gente conseguiu uma parceria com o Teatro Oficina, vai ser um Teatro Oficina. E aí vai ser legal. Aí, tipo, e da programação, obviamente, vai ser um monte de travestis, vocês não podem perder, que elas são muito fodas. E assim, tipo, tá bonita, a coisa tá bonita. Eu vou falar do meu negócio, mas tem outros negócios muito legais nessa rede das travestis acontecendo. Sim, bem importantes. Então, as consultorias, a gente tem que começar a andar. E o que a Casa Chama é, assim, se eu fosse responder, tipo, numa frase, seria que a gente cria suporte através dessas ações, microações, compartilha infraestrutura para gerar autonomia para essa comunidade. Essa autonomia, ela pode ser qualquer coisa, pode ser saúde, porque a pessoa está debilitada, pode ser uma autonomia artística de pensamento, pode ser uma autonomia porque a gente tem muita disforia, pode ser uma autonomia de criar um círculo e se sentir protegido. Então, a gente cria várias autonomias mesmo. Aí a gente ajuda lá a montar a apresentação, portfólio, da consultoria, currículo das pessoas que precisam. A gente ajuda a compartilhar a vaquinha, a gente compartilha a casa para as meninas usarem de coworking, ensaio, encontro, lavar roupa, comer, dormir, tomar banho. Então, direto, assim, você tá na Casa Chama, tipo, às vezes eu tô lá, passa 5 travestis. Aí eu tô lá, chego, sai 5 do pato dormindo com a Gui. Aí é muito interessante, assim, um lugar de convivência mesmo. Então, a gente já faz muitas coisas. Então, por exemplo, ontem, no sábado, uma travesti foi presa simplesmente por se manifestar contra uma manifestação. E ela abriu a boca, a polícia pegou ela e a amiga e levaram para a delegacia. Então, o que a Casa Chama fez? Chegou pra gente, a gente foi atrás dos advogados, nossa rede, acionamos, e daí chegou 2 advogados através da gente lá, mais um de backup criminalista, caso fosse necessário, e a gente conseguiu tirar ela de lá em 3 horas. Assim, tipo, eu recebo ligações, assim, textos no Instagram, estou com fome, não como há 2 dias, vou me matar, sabe? Eu não tenho formação, estrutura psicológica, emocional às vezes, e eu não assim, tenho que aprender muitas coisas, e eu sei que, tipo, eu não sou assistente social, e pra mim é muito difícil lidar com essas coisas e deixar isso quieto, sabe? Não fazer nada, sabe? Então acho que a gente tá fazendo isso, assim, a gente se chamava assim, que a gente é um lugar criminoso porque a gente faz reparação histórica e distribuição de privilégio. Então, assim, e a gente lava a culpa também. E aí é isso, então a gente tem muita coisa para fazer. Eu não lembro mais alguma ação importante. Acho que você falou tudo, eu nem preciso falar. Não, você vai falar. Agora você fala, agora aqui. Tudo bem, eu sou a Guilhermina, tenho 25 anos, sou uma das cofundadoras da Casa Chama. Sou graduada em marketing, produção de moda, barista, tem bastante informação, né? Sou performer, trabalho na noite, sou dançarina também. E faço análise sexual com corpos cis, homens, normativos, da prostituição. Eu analiso as práticas sexuais e esse homem, em casa. Eu conheci a Casa Chama numa situação extrema de vulnerabilidade, eu estava em situação de rua, eu peguei uma doença, eu fiquei 1 mês muito doente. E aí não tinha como eu trabalhar, fazer esse tipo de trabalho, muito menos me prostituir. E eu acabei conhecendo o Digão, a Casa Chama e a Cíntia. E aí nesse rolê a gente foi acolhida e a gente conseguiu ter essa troca orgânica entre nossos corpos, mostrando para eles também, né, a importância da gente ter essas oportunidades, essas portas que nos são dadas, porque o tempo todo é fechado pra gente, nosso corpo. Todo mundo sabe que o Brasil é o país que mais mata travesti no mundo, enquanto a conta é o país que mais consome nossos corpos no sexo. Meio hipócrita, mas faz sentido, né? Então acabei conhecendo a Casa Chama no meio desse rolê super de emoções, de vulnerabilidade
E junto com a Delacroix também, que é uma travesti, que o Digão citou, ela é MC, ela canta rap. E a gente foi acabando ficando por um tempo na Casa Chama, era só pra gente ter esse tempo pra gente conseguir se estruturar e eu me curar da minha doença pra continuar nativa. E aí acabou que a gente foi fazendo vários projetos, muitas noites sem dormir, muitas conversas, Muita troca. tudo. Foi uma vivência muito intensa e aí a gente acabou entendendo essa importância da gente criar esse coletivo mesmo, focando em corpos trans e travestis. Por que trans e travestis? Porque na nomenclatura, nas siglas LGBT, QIA+, o corpo travesti é o alvo de todos os ataques. Não que os outros não sejam, mas em primeiro lugar é o nosso corpo que é nessa linha de frente. Então a gente começou a sentir mais nessas discussões, nessas trocas de diálogo que a gente foi tendo, entendendo a necessidade que a gente tem que focar justamente na nossa população, para a gente poder fazer a inversão da pirâmide, que é o que eu costumo fazer nas minhas narrativas políticas quando eu falo. A inversão da pirâmide a gente inverter totalmente a zona de privilégio, toda a bolha do privilégio, da cisgeneridade. Porque só assim a gente vai conseguir ter essa independência, né, dos nossos corpos, porque ainda assim a gente não tem autonomia nenhuma. Agora que eu vim conseguir ter todo esse respaldo jurídico, ser respeitada juridicamente como ela. Porque até então a sociedade poderia me tratar no masculino como fazem, né, mas hoje em dia eu tenho esse respaldo jurídico porque eu sou edificada. Então, por lei, eles são obrigados a me tratar como é. Acho que é isso, né, Dig? A gente tem muito projeto também artístico, porque a maioria das travestis trabalham, nós somos artistas independentes, eu também sou artista independente. Acabei me descobrindo esse corpo performático na dança, vivendo da noite, estando na noite e também na prostituição. Os nossos pilares também é acabar com esse moralismo, né? Eu posso fazer aquela piada que eu tô gostando? Ai. Ai. É o seguinte, eu faço comentário agora que é bem revolucionário, que é o seguinte: toda mulher devia cobrar pra dar do homem. Toda. E aí a gente acaba Ou com as comer, coisas né? bem São práticas rapidinho, sexuais, assim. mulher também Bom, come. Não tem só dar. sim, eu sei, tá. Ou Começa por aí. pra fazer sexo. Exato. Não. E aí também entender esses comportamentos, né, da sociedade que giram em torno dos nossos corpos, né? Porque se a gente não se atentar, na verdade a gente tem que se reconhecer, né? A gente tem que se entender, é o que eu costumo falar, né? Então se você não entende o seu privilégio, como que você vai conseguir entender esse corpo, né? Tem uma amiga que ela contou uma história que aconteceu com ela e eu uso muito nas minhas narrativas também, porque isso me atravessou muito. Ela foi para um chalé, sei lá, X, e aí tinha uma mariposa gigante. E a primeira reação que ela foi matar esse bicho, porque é um corpo estranho, ela não sabia lidar com ele, então ela estava com medo. Então, eu, fazendo essa análise, eu parto desse pressuposto que a sociedade nos mata justamente por não conhecer, por não ter esse convívio, né? Então, sei lá, esse bicho estranho aí, então merece morrer. Porque o padrão sistêmico, cisgênero normativo dessa sociedade é isso. É enquadrar a gente em caixinhas e dizer que vocês são normais e nós somos anormais. Então, ou seja, nós fugimos fora da curva o tempo todo. Tudo que eu faço da minha vivência sempre vai ser anormal para vocês, dessa generalidade. Porque é uma vivência distinta mesmo. E aí, eu fazendo essa análise, eu consegui entender que nossos corpos eles são derrubados por conta desse sistema que enquadra toda essa normatividade para vocês, tanto nas práticas sexuais, quanto na moda, como comportamento, como a gente tem que se reproduzir, né? Como a gente entende esse corpo dentro desse planeta Terra. Vai falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Ajuda a gente, vai. Ajuda uma travesti. Adote uma travesti. Deixa eu falar uma travesti O que hoje. vocês acham que é mais importante para a atuação do abacaxi na Casa Chama? Pra mim, primeira coisa, assim, contar com mais pessoas, porque eu me sinto, a gente, né, fica muito solitário nessa coisa toda pra fazer, tem muito... Acho que redes de apoio também, né? A gente precisa dessas redes de apoio, porque de fato... Se organizar pra se preparar. A gente já não é reconhecida, então como a gente vai ter todo esse respaldo pra gente continuar fazendo essa política efetiva, né? Então a gente precisa do braço de vocês, das pernas de vocês, do intelecto de vocês, Não, e a gente do tem capital de que... vocês. A gente precisa se preparar para receber esse capital, então a gente precisa se organizar, assim, porque eu acredito que vai dar tudo certo, assim, sabe? Porque a gente tá fazendo uma coisa intensa, bonita,
verdadeira, assim, e a gente tem realmente essa parte da troca, do aprendizado, da convivência, de afeto, né? da construção de uma coisa de afeto mesmo. Isso é real, assim, a gente não é... Que hoje em dia existe o Pink Money e o Red Money também, que é o tipo, o dinheiro que fazem em cima dos corpos trans. Então, assim, a gente não é uma empresa que se apropria disso, a gente realmente sabe fazer umas ações. Então, por exemplo, a gente recebe 10 cestas básicas, a gente sabe um passo além, e pergunto assim, você conhece alguém que está necessitando? E chega lá para a pessoa que está necessitando. A gente tem cuidado mais ou menos de 30 travestis, que é um grupo inteiro, assim. Então a gente ajuda esse grupo todo, um pouquinho em cada o que cada uma precisa. Então a gente está colaborando e cuidando de uma geração importante, uma geração que está produzindo, uma geração que está questionando esses lugares, que está saindo desse lugar, tipo, da vulnerabilidade, tá saindo tem que sair da vulnerabilidade para estar na sociedade. Então a gente tá assim com essas 30 que lutam de verdade para isso, assim, sabe? E merecem tá assim, bom, enfim, mas a gente tem aplicativo de segurança que a gente gostaria de fazer, tem o nosso crowdfunding que a gente não conseguiu até hoje, que precisa fazer urgente, tem a formalização que precisa fazer, porque ainda é muito na minha conta pessoal, a Casa Chama hoje é minha conta pessoal, eu pago a infra, e eu não quero mais que fique assim, quero separar o pessoal. Isso é urgente. E é isso, o canal do YouTube, o podcast, a gente tem muito conteúdo. O jornal também. Muitas pessoas interessantes, a gente vai ter muitas formações também interessantes. Tem a Diran. Eu vou falar agora. A Diran é tipo... eu vou chamar de Diran... É um homem travesti. É uma bicha travesti não binária. Então, sei lá, ele ou ela. Você sabe a diferença? Não. Cenas pro próximo capítulo. Uma bicha travesti não binária. Não, mas você viu mais que Mas essa consultoria a gente Eu for. vou. Pegar no próximo bloco. E aí, ela é negra, a Diran. E ela é intelectual, e ela não é intelectual de formação acadêmica, ela é uma puta batalhadora que estudou lendo e tal, e estuda, faz essa pesquisa com homens, e ela atende homens brancos. É mais ou menos o mesmo trabalho que eu faço na prostituição, ela também faz. Ela faz análise de comportamentos e práticas sexuais, mas é aquela foca em corpos masculinos brancos. Porque ela é negra e ela... Não, e ela faz realmente assim, um negócio com propriedade tipo intelectual assim, da coisa, porque ela faz, por exemplo, ela atendeu 230 homens. E ela é negra, tá? E ela se traveste, ela não é travesti. Daí ela tá lá com os caras que são todos héteros na vida real. Na vida real não, na vida das famílias, são todos casados, são policiais, são tipo um monte de gente, assim. E aí ela atende eles e daí ela pergunta, você é racista? A maioria responde não. Todos falam, não, eu tô te comendo. Ou tô dando pra você, porque eles gostam mais de dar também. Aí, não, eu tô com você, então claro que não. Aí é isso, daí ela pergunta assim, você é gay? E todos falam, claro que não, sabe? Então assim, eles não sabem nem o que eles são, e eles são brancos. E daí são sempre brancos de 18 a 24. E aí quando você pergunta... Me explica o que é ser branco, ou sei lá, o que é ser hétero. Não sabe. Não sabem. O Digão deu uma confundida. Porque a normatividade assim, não pensa. Quando ela pergunta, e quando eu também pergunto pra esse cara se ele é hétero, né, ou se ele é gay, porque o primeiro contato que ele tem nessa relação de sexo com esse corpo é que ele acha que ele é gay. E de fato, desse entendimento para um homem hétero é totalmente fora da caixinha pra ele. E aí eu pergunto, você me vê como um homem? Não. Então eu sou o quê? Uma mulher? Então você está tendo uma relação afetiva heterossexual, meu órgão genital. E detalhe que o órgão genital não define sexualidade, tá, gente? Nunca definiu. Então um pouco o gênero, né? E aí é isso que a gente faz esse trabalho, né? De deseducar esse homem, porque eles acham ainda que ter uma relação sexual com uma travesti, eles são gays, né? Então as práticas sexuais gays homoafetivas é com o homem. Então a gente não é homem, então você não está tratando com o homem. Sim. E aí esse trabalho que ela faz também
É muito bom o curso da Diran, quando a gente fizer, eu acho que vocês poderiam fazer que esse da branquitude, assim, que é Descolonizar. de descolonização e branquitude. É bem, bem, bem importante. Bem... Nossa, é foda. Eu ouvi ela por 5 minutos e eu queria ficar lá o dia inteiro. Sim, é mágico, assim, muito aprendizado, assim. E aí a gente tem juntado essas pessoas muito excelentes, assim, sabe? Que merecem, tipo, oportunidades e estrutura, basicamente. Né? A gente precisa só de estrutura. Suporte. Vocês lembram, tipo, essa palavra suporte eu adoro usar, é em homenagem à Mateusa. Vocês conhecem a Mateusa, a história da Mateusa? A Mateusa do Rio de Janeiro, artista que morreu assassinada na favela. Vocês lembram disso? Ela e a irmã foram a primeira geração da família a estudar, entraram no UFRJ, UERJ, alguma dessas faculdades. E elas não tinham dinheiro para morar e comer, mas entraram na faculdade e não tinham suporte. E o trabalho inteiro da Mateusa era falando sobre isso, sobre falta de suporte, falta de suporte, falta de suporte, falta de suporte. Ela estava 2 dias sem comer, que é um clássico, e ela tinha ganhado uma máquina de fazer tatuagem, estava vivendo mais ou menos disso, de tatuar as pessoas e ganhar esse dinheiro. Então ela foi para aquela famosa festa que a menina aniversariante chamou ela para tatuar no aniversário dela e não fez a tatuagem. Não fez a tatuagem e nem considerou que ela é uma travesti, um corpo vulnerável e que foi até lá. Então não pagou ela também. Então ela continuou sem comer e sem dinheiro e ainda deram droga para ela. Então o que aconteceu? Tipo, ela usou droga, ficou completamente maluca, ninguém foi cuidadoso de acolher e largou ela. E ela saiu perdida pela favela e aconteceu isso que aconteceu e a gente perdeu uma artista maravilhosa. Ela não era qualquer coisa. Todo mundo conhece ela por causa disso, porque ela falava de coisas muito importantes. Ela falava disso daqui que a gente está preocupado. Então tem muitos corpos falando disso há muito tempo. Tem muita gente morrendo, de sacar. É só pensar aquela cena da travesti do carrinho de mão, sabe? Vocês lembram? É muito punk, cara. Teve a Operação Tarântula também em São Paulo, né? Que Exato. foi falado, né? Foram mata mais de 1.000 travestis. A gente tem uma delegacia aí em São Paulo em homenagem ao cara que organizou a matança de um monte de travesti durante a ditadura e sumiço de todas elas. Então a delegacia tem o nome do Riquetti, que é esse cara que coordenou a Operação Tarântula. Naquela época ia 200 pessoas presas, 300 pessoas podiam, todas para essas e as travestis. E a gente não se fala disso. E a delegacia tá lá, no nome em homenagem a um cara que fez uma coisa dessas. Então é isso, a gente está num momento que eu considero positivo para trabalhar com esse tipo de coisa, porque eu acho que, assim, politicamente a gente vê um retrocesso, essa coisa de contra do Bolsonaro, contra a identidade de gênero e tal. Tem isso, mas ao mesmo tempo também tem, eu acredito que isso tudo é ignorância. A gente tem que criar mais canais para as pessoas terem mais consciência e entenderem. Porque convivência, é só... Então, assim, por exemplo, a gente tem o caso da garota, não vou falar o nome, que apanhou e a gente levou para o hospital. A gente percebeu que, assim, é muito diferente quando elas vão sozinhas ou quando elas vão acompanhadas. Então a gente quer criar um sistema de navegação e vai, tipo, um dia, qualquer um de vocês podem passar um dia com elas e almoçar e acompanhar no hospital. E, sabe, coisa que a gente sempre tem o papai, a mamãe, alguém, tipo, pra gente é muito que a gente tem os privilégios, elas não. Então, e faz diferença uma pessoa normativa. É porque toda essa relação, a travesti ela já não tem apoio familiar, né? Então a família já joga na rua como se fosse um saco de lixo, ou seja, a gente não tem essa rede de apoio, afeto familiar, então logo a gente não vai esperar nada da sociedade, né? Então a gente ir para esses espaços públicos, que seria, né, estar no estatuto para ser de todos os corpos, seja ele como for, e aí a gente é o tempo todo deslegitimada por a gente ser quem nós somos, e aí nesse espaço público a dominância de poder é ainda maior sobre nossos corpos, né? Então, são N transfobias, né? Desde não saber como tratar a gente pelo pronome correto, ou até mesmo não tratar a gente, fingir que a gente é um fantasma que tá ali. Então, depender desse serviço público ainda é muito precário pra gente, né?
E sem contar nessa consciência, nessa não consciência que esse corpo tem de estar na situação de rua, se prostituindo e se drogando no caralho. Mas, e tendo várias situações do seu corpo que acontece, né? De você precisa dessa saúde pública, né? Você está exposta muito a mais doença, enfim. Então a gente precisa também desse apoio, dessa generosidade, mais uma vez, para poder fazer esse laço, dessa ponte com a gente, né? Para poder chegar em certos lugares que a gente não consegue ainda ter voz. E é isso. É isso, gente. Boa. Demais. Obrigada. A Luísa estava aqui. Eu trabalho no sistema prisional, trabalho em Pinheiros 2, lá é cadeia de seguro. E a maioria das travestis que vão presas vão lá. E é muito interessante que elas não têm visita. Não tem parente que vá lá. Não tem ninguém que vá lá. E aí outro dia um cara foi fazer acho que foi a Cultura, foi lá fazer uma reportagem e tal. E aí um cara se propôs, os meninos que estavam lá, se propôs a ser visita única de dessas travestis. E foi muito legal. E assim, eu acho que ela foi transferida, saiu de liberdade, porque eu não vi mais ele lá. E era assim, todo fim de semana ele ia, levava o jumbo. Jumbo é a comida que eles levam os presos comendo na vida. E ele ia todo fim de semana. E dia de semana tem o jumbo, que era, né, as coisas pessoais e tal, que ele levava. E é muito legal isso, porque a ala 10 lá só tem travesti. Que bom. É uma ou outra mãe que vai lá visitar ou ver. Tem homens trans também? Não, é separado por mulheres. Tinha a Suzana. Tinha a Suzana. Eu achei até engraçado que o meu Mas Suzana Mas é aí um homem eu- trans. o advogado chegou lá e falou assim, Então não é Suzana. eu vim falar com a Suzana. E eu, Suzana? É, a Suzana, eu falei, aqui é um CDB masculino. Tipo, Acho que foi errado, a travesti é lá, amor. Aí ele falou assim, não, é o nome social dele. Aí eu liguei na saúde e falei... Tá vendo esse tipo de coisa que eu não É consigo uma entender, mulher. entende? Aí eu liguei... Se eu trago todas as características, eu trago toda a simbologia feminina, vai me tratar masculino por quê, né? Porque Não, você... mas era um homem trans, tem um trans. Mas lá. exato, tudo bem. Eu acho que tem que juntar os trans e as trans aí junto. E aí acho que só teve ela de caso de trans, assim. Entendeu? Então tá aí quando ela saiu de liberdade, tipo, tu olha, a guria é mulher. Garota, do cabelão cacheado, comprido, muito bonita. E aí eu só queria abrir esse parênteses nisso, entendeu? Tipo, Deixa eu entender uma coisa. Você falou da Suzana. Suzana é uma mulher trans. Não, um homem trans. mas é quem saiu, É por isso que eu foi entendi, né? solta, foi uma travesti. Foi. Ah, tá. São Não, duas ela é pessoas. trans. A Meu Suzana Deus. a Suzana é um Eu que homem sou trans. travesti, eu entendi. Ah, entendi. Então é um homem. Então É. ele saiu. Vamos Trans. usar o pronome. É um homem correto. trans, É. tá certo. É Não, isso. mas quando ela falou ela, eu não entendi. porque isso ela tirou a confusão. Você tá chamando de Existe- Suzana, mas existe aí seria... muita visita masculina Uhum. que tem companheiro lá dentro. Sim. Então a gente chama elas pelo nome social, até por uma questão de respeito. Porque no entanto, quando elas vão entrar no scanner para ser escaneado, a hora que elas sobem, eu falo assim, como que você quer que chame? Ah, de Camila ou de Lalesca. Aí eu dou um beco para quem está operando o scanner. Sim. Ó, é para chamar pelo fulano da tal. Porque senão chama, ô Wilson, ô Sim. Diego. E é desagradável. E, Total. no entanto, na revista masculina, os homens que revistam. Quando entram eles, os travestis, quem revista sou eu. Eu não deixo os homens revistar, porque elas se sentem incomodadas. Claro. Entendeu? E os homens, eles são preconceituosos e machistas, entendeu? Sim. Então eles revistam elas meio com uma cara fechada, meio na grosseria. E eu acho muito deselegante e desagradável. Então, assim, geralmente eu falo, posso revistar? Ah, eu até prefiro que você revista do que um homem. Então quem revista elas sou eu. Obrigada. Entendeu? Quem revista elas sou Aí, eu. no caso, elas estavam num presídio masculino, certo? Sim, é o que eu falei, Pinheiros 2 é uma cadeia de seguro. As travestis, elas vão todas para Pinheiros Mas 2. independente do... Mas eu também Homem entendi. ou mulher. Né? Sim. Todas as travestis. Juridicamente, Os trans. mas qual alas que elas ocupam? A masculina ou a feminina?
Não existe isso. Não tem diferença? Vai Existe todo uma mundo junto? cela, a ala 10, essa ala é especificamente para as travestis. Elas ficam nessa ala. Entendi. Existe um projeto, eu até li esses tempos atrás, que a Dodge, que é o Dodge? Sim. Ela está querendo que as travestis vão para a cadeia feminina, não vão para a cadeia masculina. Só que aí vai ter um sério problema, entendeu? Porque... Tem o nome da retificação e tem o sexo. Exatamente. Que é o seguinte, aí eu vou explicar. O Brasil é isso que eu falei, enquanto você não é retificado, ele vai fazer uma leitura de respaldo jurídico, não tem nenhuma. Então ele vai ler esse corpo de acordo com a documentação, então ele não é obrigado a me tratar no feminino, entende? Porque não tem esse respaldo jurídico. E aí a questão do que eu falei delas estarem presas é o quê? Delas não terem família. Sim. Eu acho que seria até legal, eu não sei se tem algumas que vocês conheçam, que está lá presa, ou se, talvez esteja. A gente criar um programa para visitar elas com maior satisfação. Exatamente. Boa ideia. Que bom, assim, Como as mulheres também não recebem visita. Sim. A gente tá todo mundo junto, mulher, LGBT, É uma forma das negro, mulheridades, né? né? As mulheridades vai desde da mulher cisgênera Engraçado, da né? travesti. O homem vai preso, a esposa vai fim de É, semana. A mulher vai preso, o cara vai um fim de semana, 2, no terceiro ele não vai mais. Mas as mulheres presas, elas não, pela lei, elas não têm direito à visita íntima. Pois é, o cambalacho, mas elas Só não homem têm. tem Mas direito. tem isso aí. Homem tem, mulher não? Não. É, isso. Mas tem sim. Por falar Tem nisso, debaixo aproveitando dos já panos. Na o BFC gancho, tem até motel. tem um jogo do fast food da política que ele traz informações curiosas de quando as mulheres conseguiram seus direitos ao longo dos anos. E eu joguei, cara, é assustador, tipo assim, tem coisas que aconteceram em 2014, sabe? Que tipo assim, direito de andar, sabe? Tipo, nesse naipe de bizarrice, assim. Então, quem puder depois ver e eu comprar, conheço ele. é muito louco, é muito louco. Como é o nome E dele? uma outra. Fernando? Não, eu conheço o Pedro e a irmã dele, que é a Sônia Fernandes de Carvalho, não sei. Mas deve ter mais gente. Negro. Deixa eu falar uma coisa pra vocês também. Eu dou aula na IAP, que é o curso de formação para agente penitenciário. Obrigatoriamente a gente tem que trabalhar direitos humanos, a gente tem que trabalhar sobre vocês, né, lá também. E é engraçado que quando você vai tocar no assunto, escuta cada coisa, cara. Aí teve um cara que teve a pachorra de virar pra mim e falar assim, mas eu não vou abrir nem fechar preso travesti. Porque eu falei que eu trabalhava em Pinheiros 2, que a gente tinha uma classe lá, que a gente tinha que dar um pouco mais de atenção e tal. Aí eu olhei pra ele e falei assim, você não falou isso pra mim? Eu falei, então deixa eu te explicar uma coisa. Lá em Pinheiros, de 30 funcionários, 15 é homossexual. E aí, o que você vai fazer? Você vai exonerar? A da masculina é a cordialidade masculina, né? Homem tem essa cordialidade entre eles, né? Que afeta o Então, feminino, assim, né? lá dentro, na escola, que você tenta conversar com eles, você tenta, porque dentro dos direitos humanos você tem que trabalhar isso com eles, é um tabu sem tamanho. Sim. É um tabu sem tamanho. Na verdade, algumas pessoas já estavam, igual ela falou, né, no primeiro momento, quando a gente chegou, e outras não. Eu sou sexóloga. Então, quando fala de mulheres, igual vocês falaram, né, mulher, LGBT, trans, toda essa população, e sexóloga, eu falo que ser sexóloga, eu nunca me prostituí, nada disso, não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim, né, não fiz isso, mas eu me sinto uma prostituta quando eu falo que eu sou sexóloga. Porque o tabu, o preconceito, a discriminação é né? Então, tudo que está ligado ao sexo e que as pessoas não têm, é muita hipocrisia. Então, ligou ao sexo de qualquer maneira, existe sim uma segregação. Sim. Eu costumo dizer que tudo é uma troca, né? Tudo nessa vida é uma troca. Então por que eu não monetarizar isso, né? Porque o homem, de fato, ele não quer ter essa troca comigo. Ele utiliza do meu corpo pro fetiche, pro prazer próprio dele. Então eu tive essa sacada muito rápido. Então, já que ele vai hipersexualizar o meu corpo para me fetichizar, fala, então bem, eu acho que você tem que pagar, porque eu vou te dar mais informação do que você tá dando pra mim, só esse curso que é vazio. Então me paga, e aí eu te trago mais informações, porque eu vou tentar... É uma troca, né? Então, tudo nessa vida é uma troca. O relacionamento é uma troca, o trabalho é uma troca. Então, por que o sexo ele não pode ser monetário, né?
E é uma maneira mais justa, eu falo a verdade, pessoal, não engano, entendeu? Não tem enganação. Gente, vou ter que dar uma desculpa pra vocês, é um oficial interrupting. Oficial, assim, que eu tenho mesmo, juro. Desculpa. Tudo bem. Mas a gente vai continuar muito Tudo disso. bem. Não silencia a travessia. Seguinte, a gente tem tudo aqui pra falar pra gente, mas aproveita. Vocês fiquem à vontade, onde não dá pra sentar em lugar nenhum. Acho que do que a gente teve aqui também, a gente tem muito no abacaxi, a gente teve ao longo dos últimos anos no abacaxi. A gente diz muito que, eu comentei com vocês no começo, que é marketing financeiro, jurídico, acompanhamento psicológico, mas a gente diz que isso é uma desculpa para a gente se conectar com ambientes que a gente não se conectaria. Então, é muito mais importante essas histórias cruzadas que a gente teve aqui, e já esse começo de conversa, tudo isso, do que, óbvio, que é importante a parte da gente vir aqui e ajudar na gestão, e ajudar nas finanças, ajudar no marketing, tudo isso. Mas vai ser muito positivo, tanto a escuta, quanto a fala, quanto a troca, quando a gente está no ambiente que vocês estão, quando vocês estiverem no nosso ambiente. Então, é isso também que o abacaxi tenta valorizar e estimular essa troca. A gente é muito ruim usar a palavra vulnerável, né, que a gente usa aí, falar, situação vulnerável, óbvio que a gente tem casos lá de vulnerabilidade explícita, mas e a gente já também aqui ajudou outros ambientes que a gente diz que estão em vulnerabilidade. Então a gente acaba falando que o abacaxi apoia projetos que tenham qualquer tipo de vulnerabilidade. E a vulnerabilidade não é a gente que declara, é a pessoa que vem pedir. E essa vulnerabilidade não tem que ser alguma coisa profunda ou agressiva. Pode ser assim, não tenho conhecimento o suficiente para empreender um negócio e me sinto vulnerável porque não tenho conhecimento em gestão. Então a gente já ajudou diferentes iniciativas, diferentes núcleos, comunidades indígenas, refugiados, mulheres negras que trabalham com café e sofrem um preconceito gigantesco e de histórias incríveis. O Zé, que ele é gay, negro, empreende na periferia uma padaria artesanal orgânica. Então, imagina assim, quantos ingredientes... Então, a gente já teve alguns casos bastante interessantes, egressos do sistema, aliás, mais de um egresso do sistema, que tem trabalhos de conscientização e educação socioemocional incríveis com crianças e jovens e tudo mais. Então, são vários exemplos e vários casos que a gente já teve, diversos deles com puta sucesso, de gente que saiu assim, real, de uma miséria pesada e passou a faturar 50 mil reais por ano, escreveu um livro, a Bia depois conta um pouco para vocês, enfim. Mas só para trazer um pouco dos exemplos e dos ambientes que a gente se envolve. Para complementar, o dia de hoje tem aqui o Arthur, que vai contar um pouquinho também do Jovens Hackers, que ele empreende. Arthur, com você, tempo, até 15 minutos você está livre. Obrigado. Gente, boa noite. Olá. Como disseram, né, eu sou o Arthur, do Jovens Hackers. Jovens Hackers é uma escola de programação, robótica e cultura maker criada por e para jovens das periferias. Tá? O Jovens Hackers ele se confunde muito com a minha história, então eu vou começar por ela, contando um pouquinho da minha adolescência, por que eu estou aqui hoje. E aí depois eu parto para uma parte um pouco mais técnica, né, explicando tecnicamente o que é o Jovens Hackers e para que ele serve. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu brinco que eu sou da periferia, porque eu cresci em Mariporã, que é uma cidade, todo mundo acha que é interior, mas é região metropolitana, então não tem nada lá, tá? É uma cidade dormitório, e aí não tem nada para fazer, não tinha nada para estudar. 15 anos atrás não tinha nem ETEC, não tinha nada. Eu não sabia, como muitos adolescentes, eu era totalmente perdido, não sabia o que eu queria fazer na minha vida. Eu só sabia que eu gostava de mexer com computador. E aí vi que tinha um curso técnico de informática, resolvi fazer. Só que lá não tinha, né? Vim para a Moca, aqui em São Paulo, e fiz o curso de informática. Só que não era nada daquilo que eu achava que era. Eu achei tudo muito chato, muito difícil, não era nada estimulante, né? Aí segui o curso, até terminei, né, o curso, mas peguei, eu digo até um pouco de trauma, porque eu mudei totalmente de área, saí de exatas, né, ciência da computação, fui fazer comunicação, né, humanas, e aí segui minha vida. Trabalhei como assessor de imprensa durante muito tempo,
eu não estudei em escola, a ITEC era pública, né? Eu não estudei em faculdade pública, mas estudei em faculdade particular com bolsa federal, o ProUni. E aí uma vez eu fui assistir uma palestra de um jornalista que eu não sabia até então, mas mudou a minha vida. Ele disse, dentre várias outras coisas, que ele lançou um livro, né, e ele estava revertendo todos os recursos desse livro para a faculdade que ele estudou como uma maneira de dar um retorno para a sociedade. E como eu, né, fiz com bolsa, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí o tempo foi passando e eu não tirava aquilo da cabeça. Eu pensava, eu tenho todas as minhas vulnerabilidades, mas eu sei que eu também tenho um monte de privilégios. Tá? Só de ser homem, branco, cis, hétero, já tenho bastante privilégio. Mas sou da periferia, né, como eu falei, da periferia. E aí fiquei com isso na cabeça, segui minha vida, fiz trabalho de assessoria de imprensa. Quando eu descobri uma maneira, quando eu estava procurando, eu tenho um sobrinho e um irmãozinho, na época eles tinham 6 e 7 anos, e aí eu estava procurando maneiras de ensinar programação para eles. Eu não gostei da área, não continuei nela, mas eu sempre soube da importância de ensinar programação para uma criança, né, para uma pessoa, né, e crianças aprendem melhor e mais rápido. Fui procurar conteúdo para isso, não achei nada no Brasil. Tudo de fora, tudo em inglês. E aí eu descobri uma rede de voluntariado britânica, me filiei a ela, né, entrei em contato com eles, falei, quero fazer alguma coisa aqui, quero pegar o material de vocês. E eles falaram que tinham outras pessoas já fazendo. E aí eu me juntei com essas pessoas, a gente criou uma ONG e começamos a fazer esse trabalho eu comecei fazendo um trabalho de assessoria de imprensa voluntário para eles e fui me envolvendo tanto, quando eu vi, eu já era diretor executivo, né? Formalizamos a ONG aqui no Brasil e esse processo ele se deu porque eu tinha muito mais prazer em fazer isso, que era o meu trabalho voluntário, meu trabalho secundário, do que o meu trabalho principal, que era a assessoria de imprensa. Eu sempre falo que com a assessoria de imprensa eu estava trabalhando para transformar milionários e fazer com que eles ficassem mais milionários. E hoje, ensinando programação para criança, eu tô ajudando essas crianças a se tornarem cidadãs, né? E aí, como ONG, eu senti algumas dificuldades como ONG. Eu achei que tinha algumas coisas que não eram a minha cara e por uma série de motivos eu acabei saindo e criando o Jovens Hackers, que é um negócio de impacto social, que quem conhece sabe que é o setor 2,5, né? Tem uma missão de ONG, mais uma gestão de empresa, que era aquilo que eu precisava. Eu estava achando o terceiro setor tem diversos exemplos de ONGs, né, que se dão muito bem e tudo mais, não é que é certo ou que é errado. É que eu não me adaptei a isso, né? Eu não curti essa maneira do terceiro setor. Por ser uma coisa até, como se diz, a palavra deu branco agora, enfim, né? Por ser, eu queria uma gestão mais ágil, eu queria uma série de coisas que quando eu conheci o setor 2,5 eu achei bastante interessante. E aí criei os Jovens Hackers. E aí eu vou falar um pouquinho, né, agora sim da questão do negócio em si. Eu não preparei nada offline, né? Sou mais digital. Aqui. Não dá pra colocar. Depois a gente pode compartilhar o vídeo. Pode ser. Se tiver aqui no digital, dá pra Até colocar. tem, mas acho que para não quebrar eu posso falar um pouquinho aqui, né? Eu estou falando bastante em programar. Programar nada mais é do que você ensinar o computador a fazer algo que você queira, numa linguagem que ele entenda. Então, basicamente, é você aprender a conversar com as máquinas. Isso é uma competência cada vez mais exigida, não só no mercado de trabalho, mas na sua vida pessoal, em qualquer coisa que você for fazer. A gente estimula muito a criatividade, o raciocínio lógico e o trabalho em equipe. Então, pensem, tudo que a gente for fazer envolve essas 3 coisas, certo? No mundo, essa já é uma competência bastante difundida. No Reino Unido, que é onde surgiu esse material que eu comecei a trabalhar, as crianças aprendem programação na rede pública a partir dos 5 anos de idade. Na rede pública, eu estou falando. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Barack Obama ele investiu bilhões de dólares para colocar o ensino de programação na rede pública também.
e ele dizia que para os Estados Unidos continuarem a ser uma potência, os jovens de hoje eles tinham que criar os próprios jogos, usar o celular para criar os próprios jogos, não apenas jogar os jogos que já estavam prontos. E o primeiro-ministro o ministro da Grã-Bretanha na época falou que ele tinha que estava ensinando isso para preparar os jovens para viver num mundo moderno. Tá? No Brasil, a gente não tem nenhuma grande política pública nacional do ensino de programação. Não tem mais, né? Oi? Não tem mais, né? Não tem mais? Mas já teve. Já teve? Já. Eu não tô por dentro. Depois se quiser Depois a gente... colocar. Eu digo assim, uma política grande, nacional e contínua também, né? Porque esse mercado ele acaba sendo adotado, né? Essa lacuna ela acaba sendo preenchida por escolas de programação e robótica, né? Que até está vivendo um boom que é parecido com o das escolas de inglês na década de 90. Então, quem tem crianças na idade escolar talvez conheça algumas dessas escolas. Só que qual que é o problema delas? Elas estão em bairros nobres e cobram mensalidades impeditivas para o público periférico. A mensalidade mais barata de uma escola dessas é R$350. Então, já chegou muita gente, muitas famílias a mim falando assim: eu queria fazer, fui procurar essa escola, mas além de ser longe, tem todos os custos, eu não posso pagar 350 para os meus 3 filhos. Tá? Então tem todo esse problema. E o Jovens Hackers ele tenta preencher essa lacuna, né? de estar na periferia e oferecer aulas ou gratuitas, quando eu consigo algum patrocínio, alguma bolsa, algum edital, ou numa mensalidade acessível, que quando eu pratico essa mensalidade é cerca de 25% da mensalidade mais barata dessas escolas que trabalham. Então, fora todos esses benefícios que eu comentei de ensinar programação, tem a questão de que você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu tenho amigos que moram no Grajaú e trabalham para empresas na Irlanda. Tá? Então, você pode trabalhar de qualquer lugar. Né? Estava ouvindo o pessoal a questão da Casa Chama, né, e tudo mais. Já tive contatos, e aí de repente vocês podem até me ajudar também, para dar cursos de programação para a população trans, porque pelo que foi me falado, tem uma questão de muito preconceito, principalmente da parte física, né, quando você olha uma pessoa num ambiente que ela interage com outras pessoas. E, como eu falei, nessa questão de programação, ela pode ser empoderada também por conta de trabalhar remotamente, trabalhar de casa ou de outros locais. Não sei se é a melhor maneira de ser isso e tudo, mas acaba gerando renda também para isso, para qualquer tipo de população. Hoje, eu estou prestes a abrir 2 pontos fixos na Zona Sul, um no Campo Limpo e um em Santo Amaro. Então lá conseguir parcerias para oferecer as aulas. Né? Nesses locais as aulas não serão gratuitas, serão uma mensalidade mais acessível. Tá? E estou fazendo muitas oficinas de curta duração, então oficinas de 1 dia, de 3 horas ou de 6 horas. E aí nesse formato a gente tenta sempre o patrocínio de alguma empresa para bancar todos os custos. O Túlio já foi um patrocinador nosso. Tá? De ir lá na zona Sul, no Capão, né? Capão Redondo. Inclusive foi para ajudar o Bruno, que já foi um abacaxi. Já foi um abacaxi, né? O Bruno se ajudando. Bruno do Capão. Então tá tudo, a gente tenta sempre se conectar. Tá? Acho que é isso. Não sei se apertou alguma dúvida. A primeira pergunta que a Ana fez: o que você acha que o abacaxi pode contribuir no programa? Como pode contribuir? Então, eu tenho... hoje o Jovens Hackers sou eu, né? Eu e mais colaboradores pontuais, né? Mas basicamente sou eu. Então, fora também essa questão de empreender ser muito difícil, empreender em educação e na periferia, eu acho que é mais difícil ainda. Então, todo tipo de colaboração acaba sendo bem-vinda, principalmente em áreas estratégicas que eu não tenho expertise. Então, a área jurídica, por exemplo, é uma área que eu sempre bato cabeça, sempre parece alguma coisa que eu não sei como resolver. Comunicação, apesar de eu ter a formação na área de comunicação,
é sempre aquela coisa assim que, às vezes, naquela loucura da execução, você acaba deixando de lado algumas coisas importantes, de divulgação, de coisas do tipo. E acho que qualquer outra área afim também pode, captação de recursos é uma coisa que é um problema muito grande hoje, que tento sempre os editais, parcerias, mas nem sempre elas aparecem. Essa maneira de cobrar uma mensalidade acessível dos alunos foi uma maneira de tentar driblar isso também, para não ficar só dependendo disso, de editais ou de patrocínios que às vezes não aparecem. Então, de repente, famílias que têm uma vulnerabilidade que não é tão alta, que possam pagar uma mensalidade mais acessível, acabam ajudando, financiando. Trabalho na questão do 1 por 1, a cada criança que paga eu ofereço uma bolsa para quem não tem condições de pagar. Então, eu acho que tem bastante coisa para ajudar. Quais as linguagens e qual é a faixa etária? Hoje, basicamente, eu atendo a faixa etária de 8 a 12 anos. E não tem uma linguagem... eu começo, basicamente, principalmente começando com crianças de 8 anos, começa numa... É a lógica de programação, não é bem uma linguagem ainda. Algoritmo básico. Isso. A lógica por trás de qualquer linguagem que a gente for desenvolver, né, depois com eles, tem isso. Então, tem um programinha que foi desenvolvido no MIT, que são blocos de comando, chama Scratch, para quem conhece, né? São blocos de comando que já estão prontos, a criança clica, segura, arrasta, aí tem um bloco que tem um pininho e tem um bloco que tem um buraquinho. Aí ela já sabe intuitivamente, como se fosse um Lego, que dá para encaixar aquilo. E ela encaixando aqueles blocos, ela acaba fazendo um jogo, um programa, né? Coisa do tipo. Trabalho bastante que a gente chama de aprendizagem criativa, que é pegar materiais. Então, por exemplo, uma das oficinas que a gente faz, que foi a que a gente fez lá no Capão, é pegar materiais recicláveis, né? Sucata, como papelão, papel alumínio e tudo mais, e colocar a mão na massa. Eles fazem instrumentos musicais com sucata, com coisas que seriam jogadas no lixo. Então, no computador, eles fazem a programação para quando tiver algum comando, tocar algum som, e nos materiais eles acabam montando isso, né? Então, por exemplo, dá para fazer piano, dá para fazer uma guitarra de Guitar Hero com papelão, e os botões são tampinhas de garrafa, tá? Coisas do tipo. Mas aí mais pra frente acaba entrando outras linguagens, como Python. Falei da faixa etária, tenho planos de estender essa faixa etária para adolescente também, de 3 a 17, aí seria mais programação web, que é HTML, CSS, JavaScript, né? Mas até para as crianças também já tive experiência ensinando Python, que funcionam bem, que é uma linguagem mais fácil para eles aprenderem. Então, basicamente são essas. Mais fácil e incrível. Incrível, ela é muito potencial enorme. Então, além da faixa etária, tem alguns tipos de público-alvo, por exemplo, questão de renda familiar, você faz esse tipo de filtro ou não? Sim, sim. Quando eu consigo patrocínio, eu sempre tento oferecer com algum público vulnerável. Então, por exemplo, no meio do mês que vem, eu vou começar a dar aula no centro de São Paulo, ali na Galeria Olido, para crianças de uma ocupação, que é a segunda maior favela vertical da América Latina. Então, são 300 crianças só em um prédio, lá na ocupação. Fora que esse grupo ele cuida de outras ocupações também. Então, a gente vai oferecer 80 vagas dentro dessa faixa etária de 8 a 12, num espaço público. Então, é uma dificuldade que eu tenho também, às vezes, é achar espaço. Mas quando eu consigo um patrocínio, e aí a aula é de graça para os alunos, acaba sendo mais fácil eu conseguir um espaço público que ceda, né, como é o Fab Lab da Galeria Unido. Para esse você conseguiu já? Para esse eu consegui. Para esse tá tudo certo. Claro que sempre tem coisas que podem acrescentar, né? Então, por exemplo, eu tinha vontade de oferecer alimentação para os alunos, porque não basta só você dar a oficina, né? A alimentação é bastante importante. E aí consegui um patrocínio de uma ONG, uma ONG vegana, que
faz um trabalho bastante legal também com isso, com crianças, e eles vão fornecer isso. E de público também, eu comecei falando que é de crianças da periferia, e aí eu estou falando agora que são crianças do centro. Só que a vulnerabilidade dessas crianças da ocupação é bem parecida com a da periferia. Então, a periferia acaba sendo o foco, mas não apenas periferia, né? O centro mesmo é a vulnerabilidade que eles enfrentam. E aí, só mais uma pergunta. A cota de patrocínio vai variar por criança e tal. Mais ou menos quanto que é o custo para você conseguir formar uma criança nesse Por criança? é isso, eu acho. Por exemplo, as oficinas que eu comentei nesse formato de patrocínio, né? São oficinas para 15 a 20 crianças, mas essa oficina é a oficina de um dia de duração. E aí a cota de patrocínio que eu tenho pedido é R$1.000. Só que também é o mesmo valor para fazer isso, para pegar uma turma fixa mensal, na base de 15 a 20 crianças, mais ou menos R$1.000 por mês. Mais perguntas? Obrigado. Valeu. Seguinte. Como eu comentei no começo, a gente funciona meio que anarquicamente. Então a gente não vai direcionar ninguém para nenhum projeto. E aí, assim, mas e se o Arthur atrair 35 pessoas e a Casa Chama atrair uma pessoa? Tudo bem, vai acontecer assim e a gente vai conseguir achar outras pessoas para apoiarem a Casa Chama ou vice-versa, assim por diante. Então, quem tiver interesse de apoiar esses 2 projetos, é só mandar uma mensagem para o Túlio ou para a Bi, que eles vão compartilhar o número deles, aí ver quem quer compartilhar e tal. Eu acho que algumas pessoas aqui estão no grupo do Abacaxi, do WhatsApp também. E aí, só para complementar, a gente continua com apoio em 2 outras iniciativas. Uma delas é a da Joana, que está aqui, inclusive, isso aqui numa salinha lá no fundo, em reunião com o Abacaxi. A Joana é refugiada síria, está há 4 anos no Brasil. Ela empreende, isso está sendo muito transformado, então eu vou contar o que era até o último momento possível. Ela empreendeu uma cozinha colaborativa para que outros refugiados cozinhassem as comidas das suas etnias e oferecessem isso para as pessoas junto com a cultura deles. Então, ela aluga uma cozinha e aí faz uma curadoria de outros refugiados. Então, ela serviu comida libanesa, congolesa, venezuelana, a própria comida síria, assim por diante. Aí, obviamente, a cozinha fica com uma fatia, ela fica com uma fatia e quem cozinha fica com outra parte da grana. Então, essa é a Joana, está indo para o 5º mês de execução. E lá eles escolheram, de acordo com o grupo, usar Design Thinking. Então eles estão cumprindo as regras do Design Thinking uma por uma e está evoluindo desse jeito. Mas é uma forma. Do outro lado a gente tem a tribo, que é a Tecuá Itaindi, que é uma das 6 tribos do Pico do Jaraguá. Já é a 2ª tribo que o Abacaxi apoia. A gente começou esse envolvimento com a cultura indígena em 2017. Já apoiou a Itacupé e agora Itaindi. Assim como as vulnerabilidades que a gente ouviu aqui, todo mundo sabe que a comunidade indígena também tem bastante vulnerabilidade, ainda mais as tribos rurais que ficam no meio do mato mesmo, que é o caso das que a gente apoia. Os relatos, quando chegaram para a gente, eram assim, dos próprios indígenas, que não tinha saneamento básico, não tinha alimentação, não tinha moradia, não tinha energia elétrica, tinha alto índice de mortalidade infantil em função de toda a situação de vulnerabilidade e já tinham tido casos de suicídio infantil. Então, imagina que assim, é o extremo possível do vulnerável e muito perto da gente. Quando a gente fala de Índia, a gente costuma pensar em regiões mais afastadas, norte, nordeste, mas em São Paulo a gente tem algumas aldeias, só no Jaraguá são mais de 500 indígenas morando, distribuídos precariamente ao redor ali do rio. Então a gente está lá com eles agora, também vai fazer já 8 meses nessa 2ª tribo, desenvolvendo um projeto que primeiro elimina barreiras estruturais, que é o que a gente faz. Então a gente construiu, por exemplo, uma fossa ecológica para resolver a questão do saneamento, para depois implantar alguma coisa sustentável e que desenvolva o ambiente de fato, para que eles se tornem mais independentes do que já são. Nesses projetos que já estão em andamento, é um pouco mais difícil contribuir,
principalmente na Jo, porque ele tem uma cronologia bastante, descrita pelo grupo, bastante passo a passo. Na tribo ainda é possível contribuir porque a gente tem alguns mutirões, então domingo agora é um deles, e é isso super aberto, quem quiser ir participar, fique à vontade, saia daqui sempre. A gente está terminando de construir uma estrutura geodésica que lembra muito foto de uma oca, para que o cacique da tribo ofereça aulas de permacultura e agrofloresta para pessoas que não têm contato com esse tipo de iniciativa, experiências lá mesmo. E aí a gente vai começar agora a montar esse formato também das aulas que ele pode dar. Então ainda é possível participar da tribo. Então hoje a gente tem, tirando o Open Taste da Joana, 3 possibilidades e 2 que ficam mais evidentes para vocês participarem porque se pegam no começo. Mas de novo, quem quiser também se aliar com o tribo, é só avisar. A gente deve ter mais uma iniciativa para começar ainda em abril, só que a gente não decidiu ainda. Tem possibilidades, hoje também teve uma visita aqui, né, meninas? Que a gente também pode conversar. Então ainda vai ter mais uma possibilidade aí para acontecer. A dica que eu dou, não sendo anarquista, é que vocês comecem o quanto antes, porque já tem os projetos que estão em andamento e vão começar. Mas quem quiser esperar, não for o momento e quiser esperar o próximo, também é uma possibilidade. O que mais? Dúvidas? Assim como na Casa Chama, com o Arthur, com a tribo, a gente acaba entrando em ambientes que a gente às vezes conhece muito pouco. Então, como eles mesmos falaram, como o Arthur também trouxe, eu vou ajudar no negócio de robótica, de programação, mas eu não entendo nada da linguagem e tal, né? Assim, todo mundo pode de alguma forma contribuir. Com informação, com vivência, com contato, com rede, com o que quer que seja. Então, não se perguntem se o que vocês têm de bagagem, de formação, é possível para contribuir. Eu tenho certeza absoluta que independente do que vocês fizeram ou venham a fazer, e pode ser em qualquer lugar. Vai ter espaço e em algum momento vai ter uma contribuição muito importante, se não ao longo de todo o momento. Só para complementar isso que você está falando, quando eu fiz o primeiro projeto como voluntário, eu fiquei, putz, o que é que eu vou ajudar, né? Como eu consigo ajudar? E no último projeto, ajudando a Gi, teve um dia que a gente estava aqui, estava só eu, outra pessoa do grupo e ela, e a gente conversou pra caramba, ela contando das coisas e a gente só ouvindo mais assim, e às vezes perguntava coisa ou outra, e aí acabou, eu falei, putz, hoje não teve ninguém, acho que não foi legal. E aí depois eu dei feedback pra alguém falando, nossa, foi incrível ontem, conversei com tudo e com a Maga e eles me ouviram, eu tive várias ideias e eu solucionei esses problemas. Então você nem imagina às vezes como você vai ajudar, né? Só ouvir já é outra coisa. O mais importante do abacaxi é a conexão que a gente estabelece entre nós, né? O que a gente faz, o que eles fazem, como que eu posso ajudar, e o que a gente pode interagir. A gente acaba aprendendo absurdamente. A gente teve uma aula aqui hoje deles, e isso é só um micro detalhe, né, de tudo que eles ainda vão ensinar a gente. É muita pretensão falar que a gente vai chegar para ajudá-los com a parte financeira ou jurídica ou até psicológica. Assim, a gente de fato vai trocar experiências, mas a gente com certeza vai aprender demais em qualquer projeto que vocês queiram entrar. Essa ponte é o que faz o abacaxi funcionar. Aí só 2 coisas, tá? Aliás, 2 não. Uma pergunta, Desculpa. eu tenho só uma dúvida. É o seguinte, bom, a gente vai ouvindo, né, os projetos, a gente se identifica com vários. A gente pode ir pulando, dando lidar com todos. Assim, muita gente pergunta se pode participar de mais de um, se pode trocar. Pode. A gente só tem que ter essa questão do anarquismo, dessa não organização, a gente tem que ter o cuidado, e aí vai ser uma autocrítica sua, de pensar se você se movimentar de um para outro, o que você vai deixar, o que vai abrir mão, o que vai impactar o projeto. Então, pode, óbvio, mas é esse anarquismo com consciência, que você saia de um e que esteja coberto, que você vá para outro que está numa área que está descoberta. Então, tem essas questões. Pode, mas de verdade, é livre, você pode passear Mas mesmo. isso é muito comum aqui na base, não só no abacaxi. Muita gente vem e quer saber de todos os projetos, o que está acontecendo. Gente, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu gostei de muitas iniciativas e quero participar de todas.
Você pode querer e até frequentar por um tempo, mas eu quero que você consiga se dedicar de fato, porque a gente acaba se dedicando, a gente fala, vamos toda segunda pro projeto e no final de semana, pontualmente, eu vou, passo 2, 3 horas lá. Gente, isso é só a base do que a gente gostaria de fazer, porque no final a gente se conecta tanto com eles que a gente passa a semana inteira no WhatsApp fazendo, produzindo e querendo estar mais. É isso que é o mais difícil. Então, se poder, você pode fazer o projeto que você quiser. O problema é conseguir mesmo ter tempo para tudo isso. Complementando essa parte, assim, a gente tem que lembrar que, por mais que é uma coisa muito livre, a partir do momento que a gente se compromete também com algumas demandas e com algumas coisas, a gente cria algumas expectativas. Então, só cuidar um pouquinho para que o nível de comprometimento com determinada tarefa ou atividade também não fique muita ponta solta, sabe? Então, é só... Eu acho que assim, se você for... envolve, né, com a outra pessoa, existe essa troca, porque existe uma espera do outro lado também em relação a algumas coisas. Então, é o que a Ana falou, assim, depende muito do nível de entrega que você vai dar para cada projeto que você vai assumir. Se forem coisas um pouco mais sérias, se forem coisas muito relevantes, a gente só pede para ter esse cuidado com esse comprometimento. Assim. Por exemplo, tem a festa lá da Casa Chama, certo? Vai rolar. Mas tem data já, não? Então, eles ofereceram uma data que eu quero tentar mudar, porque eles ofereceram uma quarta-feira, das 7 às 11. Eu acho que... Difícil. Porque a gente queria fazer... Eles ofereceram essa data para ficar no meio do Roda Viva, que agora é muito importante nessa peça, e que tem o público do Roda Viva que a gente talvez pudesse aproveitar também e levaria essas pessoas, né? Só que eu tô achando que a gente... seria em junho, dia 12 de junho, acho que se não me engano. Mas eu tô pensando se a gente fica nisso mesmo ou se a gente propõe um festival mais no final de semana quando eles não estiverem com peça, sabe? Porque daí teria mais duração, sabe? Tipo, seria uma tarde toda do sábado, do domingo, mais horas, porque a gente combinou de ficar com uma parte do bar e a entrada fica com os artistas e com o Teatro Oficina e a gente fica, a Casa Chama fica com o bar e também o Teatro Oficina com a parte do bar. Então, por exemplo... Tem que ter mais durabilidade, mais tempo. Esse seria um evento que você pode, de certa forma, ajudar, porque vai precisar de toda uma estrutura de organização que a gente pode super ajudar. Então, assim, falaram que não tem... Então, vocês lá, né, mas conheci o Matt, mais uma outra pessoa, e, para organizar uma festa, precisa de um mutirão, precisa de gente. Então, nosso crowdfunding, por exemplo. Essas coisas. Então, às vezes você pode estar mais pontualmente num projeto na tribo, vai rolar um mutirão, pode ir. Então, às vezes você pode suprir a vontade de estar em vários com essas questões mais pontuais. Beleza. Só complementar uma coisa sobre isso, tem muita gente que pergunta qual que é a carga horária, quanto que eu vou ter que me dedicar, né? E assim, sempre vai de cada um. Então, eu chutaria que em média 2 horas por semana, que é pelo menos estar aqui toda segunda. Mas, totalmente ok, você não tá aqui. O que a gente pede é só, assim, entender o nível de comprometimento que você deu e o nível de expectativa das outras pessoas, né? É muito comum pessoas que entram no projeto e ficam só no grupo do WhatsApp. E acho que a única coisa importante fala que você não vai poder participar das reuniões, só vai participar do grupo do WhatsApp e, eventualmente, vai poder participar de algo que é totalmente ok. Isso. Muita gente, às vezes, fica, olha, gente, não tô conseguindo ir na base, não tô conseguindo acompanhar o projeto de perto, mas, assim, sou advogada, sei lá, tô aqui. E aí surge, às vezes, uma demanda, assim. Então, você, consegue consultar aquela pessoa remoto. Não precisa necessariamente estar aqui toda hora, todo dia, assim. Vai acontecendo orgânico, assim, à medida como você se identifica, o tempo que você tem disponível, como você consegue casar isso com a tua vida fora da base. Então, estar aqui não é uma coisa mandatória, entendeu? Você pode participar e pode ajudar de diversas maneiras. Às vezes só ouvir o que a gente está falando, você está lá no grupo quebrando a cabeça com alguma coisa, entra alguém que há 3 meses não veio, gente, se fizesse tal coisa, assim, tá de fora, tá vendo de outro jeito, sabe? Então todo mundo sempre tem possibilidades de contribuir. E aí um ponto final, que é talvez um dos mais importantes no abacaxi, que é a questão de expectativa, que é gigantesca
muitas vezes das duas partes. A gente às vezes vem com um ímpeto de ajudar e a gente tem que ter um cuidado gigantesco com isso, porque a gente não está ajudando, a gente está coexistindo, então a gente está vivendo juntos e a gente tem expectativas do outro lado também, e tem sonhos e tem ambições, então a gente tem que ter muito cuidado, e eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui, que vier participar, vai ter um ponto de frustração, de expectativa, vai acontecer, por mais que a gente avise todas as vezes, incansáveis vezes da questão da expectativa. Vamos falar assim, pô, não tá andando aqui, não tá andando ali, e vai ter esse momento de trava e de bloqueio, e é justamente por isso que a gente tem um núcleo de psicologia no projeto, que não só acompanha quem empreende as iniciativas, mas acompanha também os voluntários. Obviamente, não fazendo atendimentos pontuais com todos os voluntários, que seria impossível, mas os atendimentos com os empreendedores acontecem sempre. E a Lauren está aqui, eu não sei se você quiser compartilhar um pouquinho do Eu que queria, você inclusive, faz. saber, tem psicólogos? É isso que eu ia perguntar. Queria saber se alguém aqui é psicólogo ou psicanalista. Nunca temos, é muito É difícil. muito difícil, a gente precisa. Se vocês têm Então, amigos psicólogos, psicanalistas, chamem, por favor. Mas eu queria saber isso. Me apresentar. Eu sou a Lauren e eu cuido dessa parte do acompanhamento psicológico do abacaxi, que é um dos nossos pilares principais. Então, se vocês conhecerem pessoas que puderem ajudar a gente, aí depois eu vou conversar um pouco com vocês e um pouco com o Arthur também. Mas só para vocês saberem. Qualquer coisa, me digam, se vocês conhecerem alguém. Obrigada. Valeu. Perguntas, dúvidas, curiosidades? Não? Os dois projetos começam segunda que vem. Começa hoje. Na verdade, sim. Hoje foi esse encontro. A gente deve, de quem tiver interesse, a gente vai receber essas demandas de onde quer entrar. De novo, é só mandar mensagem: meu nome é tal, quero entrar nesse. Depois tem o nome, por favor, tá? Porque às vezes é muita gente. E a gente não diz, Vai eu mandar tinha pros uma celulares vaga e tal, mas a gente não lembra. Então, manda nome, por favor, pra gente conseguir ir se localizando e conhecendo todos vocês. Querem passar uma lista? O pessoal não escreve? Eu acho que o esquema do mandar é mais fácil, né? Eu só perguntar assim, quem não tá no grupo do abacaxi do WhatsApp? Tem bastante gente. Tem alguém não que está. tem alguém que não tem WhatsApp? Eu tenho um amigo que não tem, por isso que eu pergunto. Às vezes tem gente que- Tá? Quem não tiver no grupo do abacaxi, aí a gente escaneia aqui um código, vocês entram no grupo na hora, e aí a gente passa as instruções lá do grupo, porque aí vão ter o grupo do Arthur e o grupo da Casa Chama. A gente faz pelo WhatsApp, que é mais simples, aí quem já estiver no grupo, terminando aqui, já pode ir pra casa e descansar. É muito gente. Aí tem só Aí uma quem- pergunta. Quem tiver, só uma coisa, quem tiver iPhone, aí escaneia um código aqui pra entrar no grupo. Quem tiver Android, só instala o app, chama QR Code na Play Store, aí já consegue escanear, entrar no grupo, aí a gente simplifica e fica mais rápido. Alguém tá sem celular? Também se alguém tivesse celular. Tinha mais perguntas aí. Faz pelo WhatsApp. Você tá no grupo, cara. Você tá no grupo? No abacaxizão você tá no grupo. Aí eu não sei se é mais a partir do momento que demonstrar interesse, mas como que você comentou que é bem fluido, né? Então não existe uma hierarquia, não existe nada nesse sentido, Isso. mas como que você vai saber a melhor forma que você pode contribuir? Eu não sou psicóloga, eu não tenho, eu sou Tá. economista. A gente Como que tem- eu posso ajudar? A gente sempre fala o seguinte: a gente está condicionado a nossa vida inteira a seguir diretrizes, orientações ou outras pessoas ditarem os caminhos. Então, desde que a gente nasce, é mãe, é tia na escolinha, é professor e tal. Então, todo mundo espera muito algum tipo de assim, será que eu posso, será que eu não posso? O que a gente quer tentar forçar e estimular é justamente isso. Então, às vezes na tribo vai uma galera para um mutirão, a gente não faz uma aula antes e conta o que é cultura indígena e conta como aperta um parafuso. Tipo assim, lá tem uma chave e tem um parafuso. Se você pegar a chave e apertar o parafuso, beleza. Se não, alguém vai fazer. Então, é muito do que você sentir que você pode fazer e como fazer. É óbvio que em todos os grupos tem pessoas que já participaram de vários outros abacaxis no passado. Essas pessoas, elas não têm papel de liderança, elas não têm papel de mediação, elas têm só o papel de trazer ali algum tipo de experiência, algum histórico em algum momento que for adequado. Mas toda a construção é muito coletiva, ela vai acontecer conjuntamente com as pessoas. Então, nessa construção, no começo, você vai contribuir para
puxar para alguma coisa que você consiga fazer, ou que seja interessante, ou que você percebeu e que outros não tenham percebido. Então, vai ser natural que isso ocorra em algum momento. Mais ou menos durante uns 2 meses, tem muita parte de compreensão do negócio. Porque, por exemplo, olha esse mapa aqui, isso aqui é gigantesco, é muita coisa que está rolando. Então a gente tem que entender como organiza ou como não organiza, para onde vai, o vermelho que tem que fazer, o que não tem que fazer, os focos, as prioridades e assim por diante. Então, a turma que se juntar para entender Casa Chão, vai ter um monte de coisa, imagino que muita gente aqui também. Tem que atualizar. Então, assim, entender essas vontades e tal. Esse é o segundo. Mas eu tenho certeza que se você se permitir assim e não se cobrar também, tipo, meu Deus, tem que ajudar, não, cara. Calma aí, tipo, ninguém vai te cobrar, tipo, você não tá contribuindo. E